Vamos ver se deu certo. Bom, vou começar um pouquinho atrasada, porque eu não consegui entrar antes. Mas eu acho que agora vai dar. Vamos ver se vai ficar. Tá bem. Só queria dar bom dia para todo mundo. Então, com 35 minutos de atraso, mas vamos lá. Tá bem. Bom, então hoje eu vou falar sobre um assunto que a gente conversou lá no grupo e eu acho importante que a gente fale, querida, sobre a questão da fadiga, né? E eu vou falar um pouquinho sobre... eu anotei algumas coisas aqui, porque algumas coisas falaram no grupo, falaram muito sobre menopausa, sobre hipotiroidismo. E eu acho que essa semana o que eu mais atendi, o que eu mais venho atendendo, e até por isso eu estou me concentrando mais em estudar, é a questão do pós-Covid, né? Porque uma das coisas que a gente tem visto muito não é só a relação dos sintomas da tireoide, dos sintomas da menopausa, mas talvez o principal sintoma que eu tenha visto e que as pessoas referem é a fadiga, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a fadiga, né? E as causas, vamos dizer assim, como é que a gente aborda a questão da fadiga em relação às causas. E aí a gente vai entrar na seara do hipotiroidismo, né? Que é uma das causas. E a gente vai entrar na seara da menopausa, que também é uma das causas, né? Então, assim, só pra gente entender um pouquinho, assim, o que seria uma fadiga e o que a gente poderia esperar de uma fadiga, principalmente pós-Covid, pós-vacina, né? Que é o que a gente anda vendo muito, as pacientes com fadiga e com sintomas, né, de cansaço. A gente tem que entender que existe uma definição de fadiga, né? Não é assim, a paciente está cansado, não. Muitas vezes esse paciente já vinha com sintomas correlacionados de fadiga, de cansaço, e o Covid acabou piorando, né? Então esse paciente já vinha num contínuo de cansaço extremo, de muito trabalho, de um ambiente tóxico, de queixas correlacionadas com sintomas que podem também indicar um pouco de fadiga, né? Uma irritabilidade excessiva, um sono não reparador, dificuldade em se concentrar em atividades do dia a dia, não conseguir ler por muitos períodos, fazer com que ele muitas vezes esqueça nomes, não conseguir se concentrar, coisas também mais mentais, cognitivas, né, que muitas vezes o paciente nem percebe que isso tem essa relação com cansaço, com fadiga extrema. Então, assim, a gente precisa definir essa questão da fadiga, entender o que é a fadiga. E a fadiga, então, ela é caracterizada por esses sintomas que eu vou falar, são basicamente 3 definições, é uma definição nova até do próprio NICE, mas é caracterizada por 3 sintomas principais, que é a questão do exercício. Então esse paciente faz um exercício e ele parece mais cansado do que o normal, então ele tem um cansaço extremo com qualquer atividade física, e esse cansaço às vezes pode perdurar mais tempo. É aquele paciente que diz assim, doutor, eu tô indo na academia, mas eu tô sentindo muito cansado, estou me sentindo muito cansado, e esse cansaço às vezes dura mais de um dia, né? Não é só depois da atividade física, porque fazer atividade física e ficar cansado é normal. Muitas vezes, né? Se você realmente se dedica ao seu treino, enfim. Mas ficar cansado é algo que realmente caracteriza essa fadiga, ficar cansado mais de 1, 2, 3 dias, né? Uma outra coisa que é interessante é que esse paciente, então, ele também relata esse sono não reparador. Então, no outro dia, esse paciente sempre tem alguma queixa correlacionada com cansaço, né? Então, às vezes já acorda cansado, já se sente cansado de manhã, não consegue fazer as atividades da mesma forma que fazia antes. E isso também
por mais de 3 meses caracteriza um quadro de fadiga. E a fadiga debilitante no decorrer do dia, né? Então esses pacientes ficam cansados no decorrer do dia sempre, com aquele cansaço excessivo, aquele cansaço extremo, né? Então assim, a gente tem que caracterizar, então ver se isso é realmente relação com a pandemia, com o Covid, ou se é uma relação prévia. Então saber, por exemplo, quando que começou, né, esses sintomas é importante, porque muitas vezes o paciente já tinha muito sintoma e aí só piorou, né? Ou se esse paciente não tinha, esse paciente não tinha nada, se sentia bem, conseguia treinar, conseguia fazer as atividades do dia, conseguia, enfim, ter boa memória, parte cognitiva adequada, muscular adequada, e depois piorou depois do Covid. Então a gente pode fazer essa relação, porque também existe uma diferença, né, e quem acompanha a questão sabe, entre o pós-Covid, né, e o Covid prolongado, um Covid longo. Essa diferença, eu não sei se vocês sabem qual é, mas essa diferença está muito correlacionada com a persistência, a presença do vírus, né, em alguns tecidos, e isso pode ser até no próprio tecido muscular, no próprio tecido cerebral. Então, muitas vezes a gente entender isso, né, se realmente pode ser que seja um sintoma de Covid, pós-Covid, ou se é um sintoma correlacionado com a persistência, com essa questão de ter ainda a presença do vírus, e isso pode acontecer, né? E a gente vê muito pelos exames também, se esse paciente continua realmente com o vírus, e aí isso caracteriza um Covid prolongado. Então, como se esse paciente continuasse com a Covid, mas sem tanto os sintomas agudos, né? Então, sem a questão da falta de ar, da diarreia, da dor de garganta, da febre, né? Então, esse paciente continua perpetuando a presença do SARS-CoV dentro de alguns tecidos específicos, mas ele não caracteriza sintomas agudos como uma infecção aguda, e sim como uma persistência do quadro. Então, isso também é importante que a gente diagnostique, que muitas vezes o paciente continua com esse Covid prolongado, e as pessoas falam que talvez seja um pós-Covid. Não é um pós-Covid, é um Covid prolongado, e ele precisa de alguns medicamentos com uma abordagem diferente. Uma outra coisa em relação à fadiga que eu anotei aqui, a gente tem muitos sintomas e muitas causas, porque não existe, eu anotei sempre, né? Não existe uma causa só para a fadiga, né? Nenhum sintoma complexo como a fadiga pode ser atribuído a uma única causa. Então muitas vezes as pessoas ficam falando, porque eu tenho hipotiroidismo, tireoide é lento. Não, isso não é verdade, né? A maioria dos pacientes não tem uma única causa, né? A tireoide não está funcionando à toa em função de uma única causa, porque ela realmente está com algum problema, não. Existe um intestino que não está bem, existe uma dificuldade de alimentação, então esse paciente muitas vezes se alimenta muito mal, existe uma toxicidade relacionada também a isso, né, que também a tireoide é uma glândula que realmente responde muito a essas questões. Então, assim, existem várias causas para um sintoma tão complexo como a fadiga. E aí eu anotei aqui muitas e muitas causas, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, e é uma das coisas que eu tenho estudado muito, é a questão do Epstein-Barr vírus, né? Então, muitos pacientes no pós-Covid ou com características de pós-Covid ou pós-vacina, eles têm a exacerbação, ou seja, esse paciente já tinha a presença do Epstein-Barr, e o Epstein-Barr acaba reativando, e ele é um vírus que realmente causa muita fadiga, muito cansaço. Então, muitas vezes é preciso olhar esse exame desse paciente para saber se esse paciente não reativou o Epstein-Barr vírus, né? E se também pode não ter também uma correlação com o herpes vírus, né? O herpes simples, né? Os dois tipos de herpes simples. Então eu falo muito isso, assim, muitas vezes a gente precisa pedir as sorologias para esses pacientes, se a gente pensar em múltiplas causas, e uma das causas pode ser reativação viral. Então tem muito trabalho, eu comecei a ler um pouco mais sobre isso agora, porque eu estava muito concentrada em intestino, e agora eu estou começando a entender um pouquinho mais sobre a questão, porque muitas vezes a gente trata e ainda falta alguma coisa, e eu sempre acreditei muito na questão das toxinas ambientais, incluindo os vírus e os parasitas, né?
E o Epstein-Barr tem bastante trabalho correlacionado com o Epstein-Barr, a reativação do Epstein-Barr vírus e com os sintomas de fadiga, de cansaço e o herpes também. Então, entender esse processo é bastante importante na parte do tratamento. Outras coisas que eu anotei aqui, então, assim, a gente tem que ver a questão da disfunção da própria mitocôndria, então muitas vezes a gente pode abordar isso com o paciente. As disfunções endoteliais, então a gente tem a questão do óxido nítrico, então eu que falo que não raspar a língua, né? Então também tem muita relação, a gente precisa, então, do óxido nítrico, né, para que essa melhora da função endotelial também ocorra. Então muitas vezes a gente diminui a produção de óxido nítrico e aí contribui mais ainda para essa fadiga. As questões hipometabólicas e energéticas, então uma coisa que eu vou falar aqui que eu acho super importante, muitas vezes o paciente que tem fadiga crônica, ele vai para low carb. E muitas vezes a low carb, ela é hipocalórica. E o paciente com fadiga crônica, ele precisa de caloria. Então, você restringir caloria do paciente com uma dieta low carb, às vezes não é o melhor caminho para que esse paciente venha a ter melhora. O paciente tem uma correlação não só na produção do óxido nítrico, mas no metabolismo glicídico e na produção de ATPs. Então a gente tem que lembrar disso também, né? Que a gente precisa da produção de ATP e essa produção de ATP ela é necessária também em relação de normocalórica ou muitas vezes até hipercalórica. Aí alguém pode me perguntar, mas doutora, se o paciente é diabético? Bom, uma coisa é a gente tratar o diabetes e outra coisa é a gente tratar a disfunção mitocondrial, são coisas diferentes. Nesse caso, de um paciente diabético ou de um paciente com disfunção mitocondrial, muitas vezes a gente pode fazer um ciclo de carboidrato. Então a gente pode aumentar num momento a ingesta de carboidrato e diminuir a ingesta de carboidrato num segundo momento. A gente pode fazer um carb cycle. Então eu acho que é importante que a gente pegue um profissional que entenda, que seja treinado nisso. A dieta low carb ainda é uma forma de tratamento do diabetes, mas a desregulação, o desequilíbrio do diabetes, ele também está correlacionado com o Covid. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? O que é mais importante? O ovo? O que veio primeiro? A galinha, né? O que é mais importante a gente abordar? Então, nesses pacientes, então, que têm disfunção mitocondrial, nesses pacientes que têm disfunção hipometabólica, é importante que eles evitem a dieta low carb. Então, que façam uma abordagem talvez com um pouco mais de caloria nesse primeiro momento e depois desse tratamento, sim, eles conseguem fazer low carb tranquilamente e vão melhorar o diabetes de qualquer forma. Uma outra coisa interessante é a questão inflamatória, então é um aumento das interleucinas nesses pacientes, então não só tratar a questão inflamatória, abordar essa questão inflamatória, e aí o ômega 3, por exemplo, entra de uma forma muito interessante, tem muito trabalho com a questão da fadiga com o ômega 3, né? E também, se a gente for pensar, a gente poder abordar com esse paciente a questão alimentar, né? De realmente tirar alimentos que possam estar piorando essa inflamação e aí investigar essa individualidade desse paciente. A questão do estresse imunológico também é uma coisa interessante. Acho que 2 semanas atendi uma moça, né? Que realmente veio porque tinha... no Brasil a gente consegue medir só as natural killers e o sistema imunológico ele está correlacionado então com a presença, né, do excesso de natural killers, que são células, a gente consegue medir essas células no sangue, mas a gente não consegue entender a atividade delas só em laboratório muito especializado, acho que no Brasil nem se faz, para que a gente entenda toda essa citotoxicidade das natural killers, como que elas agem, a questão enzimática, tudo isso não tem como se dosar. Mas muitas vezes a gente tem um aumento, né, dessas natural killers e isso caracteriza uma disfunção imunológica do paciente que pode sim causar uma fadiga extrema, uma fadiga excessiva, né, também correlacionado com a questão imunológica, né, do desequilíbrio da questão imunológica.
Então tem toda a questão muscular, a questão oxidativa, a questão de hipovolemia, né? Então muitas vezes o paciente está hipovolêmico, né? E ele nem percebe que ele está hipovolêmico. A importância da água dentro do processo da fadiga. As pessoas falam, tem que tomar água, mas a maioria nem toma, nem lembra. E a hipovolemia causa, então, todas essas questões, não só correlacionadas com intravascular, mas com extravascular, e toda a questão desse equilíbrio que é necessário entre o intravascular e o extravascular. A parte da detoxicação também é feita, a parte hepática também é feita com essa questão da ingesta da água. Então muitas vezes o paciente sente uma fadiga extrema porque realmente está hipovolêmico e nem sabe, nem percebe, nem entende, né? A questão das hipóxias crônicas, então pacientes que realmente têm uma dificuldade e aí a ozonioterapia pode auxiliar esses pacientes, né? Mas são pacientes que têm dificuldade, né? Não só nos metabolismos aeróbicos, né? Mas na questão, a próprio exercício físico auxilia nisso, a própria ozonioterapia auxilia isso. Então tem pacientes, e com o envelhecimento a gente vai ficando, a gente vê pacientes muito hipoxêmicos crônicos, e isso pode causar uma fadiga também, não só a longo prazo, mas a curto e médio prazo. Então é importante muitas vezes identificar isso no paciente, orientar o paciente para que ele faça isso. E a questão cognitiva, que eu já comentei no início, junto com a questão intestinal, né? A questão cognitiva que está muito correlacionada com neuroinflamação, com neuroativação, né? De citocinas, então com essa questão de marcadores inflamatórios muito alterados que estão correlacionados com a neuroinflamação. Então pacientes que têm essa fadiga cognitiva muito intensa, que é uma das coisas que a gente mais vê. Então o paciente que vai trabalhar e não consegue trabalhar, não consegue se concentrar, não consegue mais ler e consegue ter atenção no que está lendo, esquece o que acabou de ler, tem dificuldade de lembrar nomes muitas vezes, ou de dar nomes a algumas coisas, que pode acontecer também. O paciente tem... não precisa de uma agenda, precisa estar sempre anotando, ele não consegue mais fixar informações, né? Então tudo isso está correlacionado com o pós-Covid, está correlacionado com a questão da fadiga, e isso está correlacionado com as questões cognitivas, né? Inflamatórias, neuroinflamatórias. Então eu acho muito interessante que a gente entenda, que a gente perceba, né? E que a gente identifique, porque muitas vezes a pessoa diz, olha, não era assim e piorou. Bom, alguma coisa aconteceu. Então identificar quando começou, que período começou, quando que piorou, quando que não piorou, se tem algum gatilho, eu dormi pior e aí esse dia eu não consegui trabalhar direito, ou eu não consegui, eu comi alguma coisa que fez com que no outro dia eu ficasse... percebi que eu fiquei mais desatento, o próprio brain fog, todo mundo fala, né, que é tão bonita a palavra, muitas vezes é essa relação também, né, já vinha ruim, mas aí algum gatilho, algo como se fosse realmente um fator, né, que piora aquela questão da fadiga, que piora. E como a gente vê mais no cognitivo, é mais fácil de identificar, é mais tranquilo de identificar, né? Então acho que é interessante isso aí. Bom, que mais? Vamos ver aqui. Aí das questões de investigação, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pergunta, a questão do hipotiroidismo e do hipertiroidismo, né? Acho que são importantes, eu anotei aqui. Não só a questão do hipertiroidismo, né? Porque aí a gente vai, enfim, vai ter um antitrabe positivo, a gente pode ter, o paciente vem com uma cintilografia e aí a gente consegue perceber a questão do hipertiroidismo. A gente vai ver pelas próprias supressões de TSH, enfim, a gente vai ter um quadro clássico de hipertiroidismo que pode estar sendo transicional para o hipotiroidismo. Isso acontece também, então a tireoide está muito alterada e aí depois ela fadiga e ela cursa com um quadro de hipotiroidismo posterior, né? Acontece isso, ou até pelo próprio tratamento
do hipertireoidismo, às vezes o paciente evolui, né, dependendo de qual vai ser o tratamento. Mas assim, é muito diferente um quadro de hipertireoidismo de um quadro de hipotireoidismo, isso é a primeira coisa. E é muito diferente um quadro de hipotireoidismo de um quadro de Hashimoto, né, de uma doença autoimune. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade só na conversão de T4 para T3. Às vezes a gente tem uma questão de produção, né, desses hormônios, né, de T4, né, como que a glândula está trabalhando. Então tudo isso é correlacionado, a gente consegue ver nos exames o que está acontecendo, né, e como que isso está evoluindo, né, como que isso está se mostrando, né, e por que isso está acontecendo. Então, muitas vezes existe essa diferença, isso é muito simples de se ver, não é uma coisa difícil de se ver, mas o mais importante na relação do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo é o que? É o tratamento do intestino, é a abordagem intestinal. Então, lembrar que tudo acontece, tudo começa, e a conversão dos hormônios e o feedback pro sistema nervoso central, todas essas coisas, elas estão correlacionadas com a parte intestinal também. Então, se a pessoa não trata o intestino, se a pessoa não aborda o intestino, se a pessoa não entende o intestino, fica muito difícil de conseguir melhorar ou tratar qualquer doença da tireoide. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os hormônios da tireoide, então T3 reverso, T4, todos os hormônios, eles são dependentes de oligoelementos. Então não adianta você achar que você vai tratar a sua tireoide se você não tem iodo no seu corpo. Não adianta você achar, e aí não precisa ser dose alta de iodo, não, precisa ser iodo, porque muitas vezes o que acontece? O paciente usa sal grosso do Himalaia e o paciente não sabe que esse sal não é iodado. O sal grosso do Himalaia, ele não é iodado. E a gente precisa do iodo, né? O iodo, ele é necessário para o nosso corpo. Tanto que a maior fonte de iodo é o sal, né? Então, hoje, infelizmente ou felizmente, uma das maiores fontes, porque a gente não come muito frutos do mar, a gente não come muitas algas, a gente não come muito seafood, né? Que são os frutos, né? A gente não come, principalmente no Brasil. Então, uma das formas que a gente tem é abordar esse paciente, porque o paciente acha que está abalando comendo sal rosa do Himalaia. Ah, eu só como sal o orgânico, que eles falam, não sei. O sal grosso, o sal integral, né? E o sal do Himalaia não tem iodo, então muitas vezes você está destruindo, e eu já vi isso, pacientes que fazem, por exemplo, eu já vi um paciente que veio para mim fazendo dieta carnívora e o paciente não comia sal. E ele, quando usava o sal grosso do Himalaia e o TSH começou a aumentar. E aí eu falei, olha, alguma coisa está acontecendo, porque não é normal, né? Um TSH aumentar dessa forma. E aí eu falei, o que tu tá comendo? Tu vai ter que me contar, a gente vai ter que revisar tudo. E aí ele disse, será que foi porque eu tirei o sal? E aí eu falei, olha, pode ser, vamos tentar. E aí eu dei, além disso, mais uma dose de iodokelp. Eu gosto muito do iodokelp porque é uma dose em microgramas e a gente pode comer, na verdade, né? Enfim, as próprias algas, né? E ele melhorou. Em 2 meses ele já estava com os níveis de TSH melhores. Então, assim, precisa ver a questão do iodo, mas não é só o iodo, né? O selênio é extremamente importante, né? Quantos pacientes têm deficiência de selênio, né? Quantos pacientes não absorvem? Ah, mas eu como as castanhas, eu como todos os dias, né? Minha dose de selênio. E aí você não absorve, não adianta nada você comer uma dose de selênio, né? Através das castanhas. Você não está conseguindo absorver. O corpo deixa passar o que precisa passar quando você realmente está com o intestino bom. Agora, se o intestino está ruim, ele não vai deixar passar, ele não vai querer aquele selênio que está vindo através das castanhas. Então, muitas vezes é interessante ver a questão do selênio, ver a questão do iodo, analisar essa própria conversão, como que a dehidrogenase está funcionando, se você tem alguma restrição em relação a isso, né? Se o corpo está tendo alguma relação autoimune
que também pode estar promovendo isso. Então é interessante que a gente é um quebra-cabeça muito difícil, é um quebra-cabeça muito longo, é um quebra-cabeça muito complexo, não é um quebra-cabeça de 500 peças que você senta ali e monta. É um quebra-cabeça muito extenso, é um quebra-cabeça com muitas peças e com muitas nuances, né? Muitas vezes nem sempre tudo que parece pode ser. Então eu acho interessante que a gente veja essa questão. Acho que a tireoide também a gente tem que abordar, é uma questão que realmente está correlacionada com a fadiga, mas é aquilo que a gente fala, a mesma coisa de fadiga adrenal, né? As pessoas falam muito de fadiga adrenal, mas, e eu vejo muito paciente usando corticoide, né? Eu vejo muito, recebo muito, eu nem gosto de receber paciente que usa corticoide, por quê? Porque o paciente que usa corticoide, ele realmente, se ele tá mal para vir me procurar e ele tá usando corticoide, é porque a coisa tá muito ruim mesmo. Porque assim, o corticoide no início ele vai melhorar. Qualquer pessoa que usa corticoide sabe. Eu nunca usei corticoide na minha vida. Eu sempre fui a pessoa mais contra corticoide que eu conheço. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais contra corticoide. E o corticoide, em todos os sentidos, né? Ele tem os seus benefícios, a gente sabe, a gente vê isso. E muitos pacientes e muitos médicos da linha integrativa tendem a usar corticoide para essa questão da fadiga adrenal. Mas assim, será que essa fadiga adrenal realmente é uma exaustão própria da glândula? Ou será que são outros fatores que estão levando a essa glândula a ficar cansada, né? Mesma coisa do pâncreas, né? Será que Aí foi aí que eu comecei a pensar, porque se a gente faz uma dieta low carb e esse paciente faz remissão do diabetes, por que a gente não deixou? Por que a low carb faz remissão do diabetes? Porque a gente deixa o pâncreas descansar, né? O pâncreas é aquele burrinho lá que tá carregando um caminhão de coisa nas costas. Quando você come muito carboidrato, ele tem que trabalhar numa carga enorme. E aí, a partir do momento que você tira o carboidrato, aquele burrinho vai começar a tirar aquele peso que está atrás daquela carroça. E aí ele vai começar a descansar, ele vai começar a conseguir caminhar melhor novamente. É isso que se faz quando a gente faz low carb e tenta a remissão do diabetes e cura o diabetes tipo 2. E aí eu comecei a pensar a mesma coisa da adrenal, e isso que eu venho fazendo há muito tempo. Eu venho pensando sobre a questão da fadiga adrenal. Porque se a gente começa a tratar a causa, e a causa da fadiga adrenal muitas vezes é o intestino desregulado, é a falta de nutrientes, é o destino para dificuldades com outros hormônios, e aí a gente não tem essa correlação adequada do cortisol, um metabolismo ruim, o excesso de toxinas, a questão inflamatória. Então a inflamação crônica de baixo grau também provoca fadiga adrenal. Então assim, tem tanta causa para fadiga adrenal, e se realmente a gente tivesse uma fadiga adrenal, se realmente a gente tivesse uma diminuição, a CTH ia aumentar de todos os pacientes. Eu já dosei, hoje eu não doso tanto a CTH, mas o ACTH na maioria dos pacientes, ele tá normal. Então isso indica que o eixo tá mantido. Então, a causa dessa fadiga adrenal, porque são em alguns momentos, a gente vê que o paciente produz o cortisol, mas em alguns momentos ele exacerba. Então, na madrugada, por exemplo, a curva de cortisol fica ruim. De manhã ele produz menos do que ele deveria produzir. Então, o que acontece? Muitas vezes fica mais difícil que esse paciente tenha realmente uma boa curva, uma boa fisiologia da glândula. Então, se a gente deixa essa glândula descansar, se a gente realmente deixa essa glândula voltar ao seu, vamos dizer assim, ao seu basal, com a adequação de todos esses fatores, então investigar inflamação crônica de baixo grau, o que está provocando essa inflamação, como é que estão os dentes desse paciente, né? Eu falo muito sobre isso, processos crônicos dentários, toxinas excessivas do ambiente, o que esse paciente tem de contato, quais são as dificuldades alimentares desse paciente, o que está sobrando nesse intestino desse paciente, esse paciente está conseguindo absorver o que, ele está conseguindo melhorar o que em relação à digestão,
quanto que esse paciente tem de desbiose, qual é o grau de leaky gut desse paciente, como é que está o intestino desse paciente, quais são as toxicidades ambientais, como é que é a questão dele com os eletrônicos, como é que é a questão desse paciente com a sociabilidade dele, se ele tem amigos, se ele consegue ter uma vida social, qual é o grau de espiritualidade dessas pessoas, como é que eles dormem. Então, assim, tem muita coisa correlacionada, não é da corticoide. Corticoide é talvez, eu vou dizer, talvez seja uma das piores coisas que um médico possa fazer para um paciente. Uma coisa é o agudo, o paciente está ali, assim, exausto e tal, e aí você dá uma dose de corticoide. Se ele já está há tanto tempo, ele ficar mais 1, 2 meses, porque ele realmente vai fazer essas mudanças, ok. Agora, se o paciente não quer fazer as mudanças, eu acho que o corticoide vale muito a pena. Se o paciente não quer mudar, dá o corticoide para sempre. Uma vez eu fiz um curso, há muito tempo atrás, foi um dos cursos primeiros cursos que eu fiz de implante, né? Porque eu trabalhei, quando estava no Brasil, né? Trabalhava com implante e fiz 2 cursos de implante, né? E o primeiro curso que eu fiz há muitos anos atrás, tinha uma senhora no curso de implante que acho que era a esposa de um dos médicos que estava lá e tal. E aí ela contou que ela usava há 7, 8 anos, 10 anos, implante de corticoide e que ela sabia quando o implante estava perdendo efeito porque ela tinha uma fadiga extrema, um cansaço excessivo. Então você imagina, você implanta um chip de cortisol, de hidrocortisona, na verdade, no seu corpo, numa dose alta, que a gente nem sabe, na verdade, qual é a absorção, porque a absorção do implante ela é totalmente errática. Então, por exemplo, assim, você tem uma infecção, o corpo tá vendo o cortisol ali, que é da hidrocortisona, ele vai demandar mais aquele implante, ele vai demandar mais aquele hormônio. Então, ou a mesma coisa testosterona, quem faz implante de testo e treina, de gestrinona e treina, esse implante vai acabar muito mais rápido, porque o seu corpo demanda muito, quem treina forte, né? Não quem vai na academia fazer fisioterapia, mas quem realmente treina pesado, pega peso, progride carga, realmente treina de verdade, ele vai demandar mais, ele vai acabar mais rápido. Então, você imagina, ela tinha um implante há anos de corticoide. E ela dizia, mas eu me sinto muito bem. É óbvio que vai se sentir muito bem. Mas quando que tira isso? Nunca mais. Nunca mais essa paciente tira um implante de corticoide. Entendeu? É impossível retirar um implante de corticoide depois de 7, 8, 10 anos numa paciente. A mesma coisa que quem toma corticoide crônico. É impossível. O corticoide ele tem um efeito, só que ninguém está tratando a causa. Ela não tratou a causa de porque ela tinha essa fadiga no início que ela começou a usar o corticoide. Ela está tratando com a mesma coisa se você, por exemplo, pisa errado com um calçado, né? As pessoas que têm aquele joanete, né? Às vezes o joanete inflama, porque a pisada, o dedo ele tá errado, a pisada tá errada. E aí o que a pessoa faz? A pessoa vai lá e toma um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório não está tratando a causa da sua pisada errada. Ele está tratando a consequência, que foi a dor. Mas a causa você não tratou. Se você não fizer uma cirurgia do joanete, se você não for atrás de algum fisioterapeuta que lhe ajude, alguma coisa, você nunca vai tratar a causa. Então você vai continuar tomando anti-inflamatório para dor. Mas você não corrigiu a sua pisada. É a mesma coisa o corticoide. A maioria dos pacientes, a fadiga adrenal que eles têm realmente, é uma consequência de algo que está acontecendo e não a causa. E isso faz com que o paciente tenha fadiga crônica. Então, esse eixo, não só da tireoide que a gente estava falando antes, mas esse eixo da adrenal, os eixos principalmente hormonais, eles são consequência de algo que não está bom. As pessoas querem dar hormônios como se fosse água mineral. As pessoas querem dar hormônios como se fosse algo que é inerte. E não é, porque a maioria das vezes quem está dando não sabe dar. A maioria das vezes dá em doses suprafisiológicas, são doses que não são as doses do nosso organismo. E a maioria das vezes esse paciente está sendo
levado a entender que aquilo ali está fazendo bem, mas e a causa? Por que ele não está produzindo? Uma coisa é uma mulher na menopausa, tá, pessoal? Uma mulher na menopausa, ela precisa da questão hormonal, sempre nos níveis fisiológicos. A mulher na menopausa, ela não precisa de altas doses, ela vai ter a falência. Mas a maioria dos pacientes estão ganhando outros tipos de hormônios sem necessidade, porque eles não estão tratando a base, eles não estão tratando a causa. A pessoa vem e diz, eu tô fazendo a dieta toda certinha e dorme sem o celular do lado. Passa o dia inteiro na internet vendo live, vendo vídeo. Isso é saudável? Não consegue juntar o cré com o lé. Isso é saudável? Passar o dia inteiro na internet vendo live é saudável? Essa toxicidade de rede social, vendo, achando coisas, pensando coisas, não consegue nem raciocinar o que é uma glândula tireoide, mas aí já acha que já sabe tudo e mais um pouco. Isso é saudável? Não é. As pessoas têm que ter equilíbrio na alimentação, as pessoas têm que ter equilíbrio na vida para tudo, sabe? Tem que delimitar. Eu falei ontem, eu estava num evento, num almoço, e aí a gente estava conversando sobre isso, e eu falei, na minha casa a gente limita. As crianças têm 2 horas, 3 horas no máximo de eletrônicos, e tem que ser assim, para tudo. Eu não passo o tempo todo nas redes sociais, não passo o tempo todo no celular. As pessoas acham que a gente passa o tempo todo nas redes sociais. Isso faz mal, pessoal, isso faz mal. Celular demais faz mal, vocês não estão entendendo ainda? Eu vou dizer para vocês, dormir com o celular do lado é tão ou mais tóxico e piora e não deixa você melhorar da sua fadiga. Piora a sua vida. Se você acha que o celular está fazendo bem, não está. Ele está fazendo mal. Se você acha que ver todas as lives é a melhor coisa que você tem para fazer, eu tenho para lhe dizer, você está doente. Não é assim que funciona. A vida não é assim. Você tem que pegar sol, você tem que ir pra rua, botar o pé na grama, você tem que socializar com seus vizinhos. Leiam o livro das Blue Zones. Leiam. Peguem um livro físico maravilhoso, peguem um livro e leiam. Vejam por que as pessoas chegam aos 100 anos. Elas não chegam aos 100 anos vendo lives todos os dias. Elas chegam aos 100 anos indo até o supermercado a pé. Elas chegam aos 100 anos porque elas não têm grades nas suas casas. Elas chegam aos 100 anos porque elas não têm dificuldade em manter a sua espiritualidade, a sua sociabilidade. Eu canso de falar isso. Você não conhece quem é o seu vizinho. Isso tudo causa fadiga. Talvez uma das coisas que mais as pessoas têm que entender é isso. A gente precisa fazer um detox da relação que a gente tem com o meio ambiente. O livro das Blue Zones, chama Blue Zones, que é um livro do Dan Buettner, que fala sobre, é isso, é colocar no Google, centenários, livro dos centenários. Ó, aqui aprendendo, já arrumei a casa, estou fazendo o almoço. Ok, depois que terminar, meu amor, desliga o celular, desliga. Vai comer, vai pegar sol, vai passear. Desliga, as pessoas não fazem isso. Eu recebo todos os dias, eu recebo mensagem. Eu limpei a dieta e eu continuo doente. Gata, limpei a dieta. Não sabe nem o que está comendo. Come 1 quilo de carne. Eu recebi. Ontem eu estava vendo para fazer essa live, eu fiquei pensando de noite, pensando, né? E aí eu vejo muita discussão. Agora eu não falo muito mais nos grupos, eu me afastei do Rebelião, tem várias coisas que eu tô fazendo porque eu não concordo com muitas coisas que as pessoas estão fazendo, porque cada dia eu leio mais, cada dia eu tenho opiniões diferentes, graças a Deus. E aí eu tava lendo uma das pessoas do grupo, né,
que enche a boca pra falar que tá 5, 6 anos em dieta carnívora e tal. Eu não tô julgando ninguém, eu só tô falando, tá? Tô comentando. A pessoa enche a boca porque a minha vida mudou, porque eu sou outra pessoa, porque maravilhoso fazer dieta carnívora, porque é sensacional, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí eu fui olhar o coprológico, porque faz um tempo que a pessoa tinha me mandado e tá acompanhando com o médico. E eu nem devia falar isso, mas eu vou falar igual. Agora já comecei. Tem um monte de fibra muscular no coprológico. A pessoa não digere, cara. Tô com a dieta limpa. Tô com a dieta limpa. Aí ontem colocaram ao mesmo tempo um vídeo, né, do cara, do Rick Rodrigues. Não sei se vocês já viram, que é um cara que deu uma entrevista até para um... Ele dá umas entrevistas às vezes porque ele diz que ele é carnívoro há 40 anos. Eu quero que vocês olhem o vídeo. Eu vou tentar botar lá no meu grupo do Telegram, tá? Eu vou mostrar lá. Eu vi um pouco da entrevista ontem à noite, tava lendo, tava pensando o que eu ia falar na live hoje. Olhem as olheiras desse rapaz. Eu quero só que vocês olhem isso. E eu quero que vocês comentem. Eu vou deixar lá, eu vou deixar aqui no Instagram e eu vou deixar lá o link. Esse rapaz, ele se diz há 40 anos carnívoro. Olhem o rosto e as olheiras dele. Olheira é um sinal de doença, tá? Olheira é um sinal de doença, só para dizer para vocês. Isso é uma má vascularização da face, né? Então, assim, quando a pessoa tem olheira, ela tem uma sensibilidade alimentar, ela tá produzindo, ela tá diminuindo. Lembra que a gente falou da hipoxemia? Que eu falei lá no início da live? Que tem os hipóxicos crônicos. A olheira é um sinal de hipóxia crônica. Então, olhem as olheiras desse paciente, dessa pessoa. Olhem, só olhem, a título de curiosidade. Quando o paciente entrava no meu consultório, e hoje quando eu vejo eles pela tela do computador, eu sempre soube que o paciente já tinha sensibilidade alimentar quando ele tem muita olheira. A gente olha aquelas olheiras mais fundas, as crianças principalmente. Criança muito doente tem muita olheira. Quando a olheira vai melhorando, isso é um sinal de que realmente vai melhorando o quadro clínico do paciente. Então, olhem a olheira desse rapaz. 40 anos em dieta carnívora. Será que ele digere realmente bem a carne? O termo que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, né, que é o leftover, é o sobrar. Tudo sobra no intestino de quem não digere. E isso é a principal causa de todas as desbioses, o leftover. Então, vou terminar a live, já são 8h18, mas só pra gente ter essa ideia de tudo que a gente falou. Eu nem falei de muita coisa, eu anotei muito mais coisa, né? Eu ia falar sobre o catabolismo muscular, sobre as questões dos próprios suplementos, mas eu acho que é interessante a gente pensar em várias coisas relacionadas à fadiga, né? O leftover do intestino em relação aos alimentos, ele pode sim causar uma fadiga. Uma coisa é você ter 30 anos, outra coisa é você ter 50. Seu corpo não vai ter a mesma funcionalidade, porque é uma máquina de 30. Pensa numa lavadora, pensa num carro. Um carro de 30 e um carro de 50 anos. Se a gente não tiver uma boa manutenção desse carro, daqui a pouco a gente vai estar reutilizando peça, a gente vai estar tirando peça de um lugar para colocar no outro, que é o que o corpo faz. Com os hormônios, com as enzimas, com os nutrientes. Ele não pega peças novas, porque não estão mais fazendo. Ele pega do próprio corpo. O carro começa a reutilizar as peças. Então pense nisso quando você for pensar na sua individualidade biológica. Muitas vezes essa individualidade biológica de tirar a peça para colocar no próprio carro é um problema. Então ter 30 anos, fazer dieta carnívora e não digerir carne é uma coisa, ter 50 é outra. Não pode ter leftover
over no seu intestino. Acho que essa é uma das mensagens. Isso é causa de desbiose e principalmente de perpetuação da fadiga. Em todos os sentidos. Tá bem? Acho que é isso. Entrou muita gente, mas já estamos no final. Hoje me atrasei bastante. O grupo não é do Telegram, é do WhatsApp. Tá bem? Eu tenho um grupo no Telegram, mas como o Telegram tem todas essas questões aí do Brasil, que o pessoal uma hora tá, uma hora não tá, uma hora vai bloquear, uma hora não vai bloquear, uma hora o cara vai fazer, o cara vai acontecer, o cara vai ser o juiz, o cara vai ser o Deus, o cara vai ser não sei quem. Então não adianta a gente ficar dependendo do Telegram, se daqui a pouco o Telegram sai, se daqui a pouco eles vão chamar o Elon Musk para dar explicação, ou chamar o Google, ou chamar não sei o quê. Então, assim, não dá para depender da política brasileira para prestar informação, né? E se a gente for realmente pensar que cada vez mais eles querem nos cercear de todos os nossos direitos em relação à informação, muitas vezes eu acho que a gente vai acabar só perdendo, porque daqui a pouco eu não vou mais poder dizer que intestino é causa de doença. Eu vou ter que acabar dizendo que intestino não é causa de doença, né? Então, tá bem? O grupo do WhatsApp tem no meu link da minha bio, aqui no Instagram. Então, tem já bastante, um monte de perguntas, um monte de coisa lá. Eu quero que o grupo meio que funcione, talvez meio by yourself, né? Por vocês, né? Do que eu. Então eu vou botar coisas, mas ali eu quero que as pessoas discutam, né? Quando eu vejo que alguma coisa está muito fora do padrão, que eu realmente não acredito que seja dessa forma, se a pessoa quiser botar um artigo, se a pessoa quiser botar alguma coisa, ok. Mas senão, muitas vezes no achismo eu não consigo permitir. Eu não quero que o grupo vire o achismo. Eu quero que o grupo seja um grupo sério. Porque eu vejo muito grupo de medicina integrativa, muito grupo de WhatsApp, de Telegram, que é muito na base do achismo. Eu ouvi falar. Sim, mas você pesquisou? Não, então não tem. Aí não pode botar no meu grupo. O meu grupo tem que ser o que realmente é. Eu ouvi falar porque eu li, porque eu sei, porque eu tenho um artigo. E o pessoal me mandou o artigo lá que um médico tinha publicado, que raspar a língua era bom. Ninguém leu o artigo. Ninguém leu. Aí eu fui lá e publiquei o artigo todo feito. Então, um médico que não leu, o professor da URGS não leu o artigo. Difícil, né? Bem difícil. Mas tá bem, é isso. Tá bom? Um beijo pra vocês, um bom domingo, aproveitem e até a próxima.